Eu quero falar com você nessa noite sobre julgamento e compaixão. Ultimamente Deus tem me dado sempre duas palavras para que eu confronte uma com a outra, ou que eu junte uma com a outra: julgamento e compaixão. Essas palavras estão mais unidas do que a gente imagina. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, a palavra diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Significa que quando há amor, quando o amor está operando, ele tem a capacidade de cobrir pecados. Isso é bem óbvio na obra da cruz, a obra de Cristo. O amor de Deus é tão grande que foi capaz de cobrir todos os nossos pecados. Mas quando você junta 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, com Lucas no capítulo 5, versículo do 17 ao 25, eu acho que agora os versículos bíblicos vão aparecer, né? Vão aparecer na tela de vocês. Se vocês projetarem na televisão vai ficar bem legal. Está desse lado aqui? Minha mão está nos versículos. Está desse lado aqui? Estou pegando nele? Que legal. Que legal, tecnologia é gostoso. Olha lá. Faz tempo que eu não brinco, irmãos. Lucas capítulo 5, versículo 17 ao 25. Eu vou ler na versão da NVI. Eu não sei se é a NVI que a Bruna tem aí, Bruna. Eu vario de versões, de acordo com o texto. O que eu li agora estava em Ara, na Almeida Revisada, atualizada. Agora eu vou ler na NVI com vocês. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os teus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Porque quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Antes de curar esse paralítico, Jesus disse para ele: os seus pecados estão perdoados. Seus pecados estão perdoados. E o que lemos primeiramente em 1 Pedro 4,8 diz que o amor cobre multidões de pecados. Então Jesus chega para aquele homem e, ao perdoar os seus pecados, ao cobrir os seus pecados, o que Jesus está derramando sobre esse homem paralítico? Amor. Muitas vezes nós queríamos ter o poder que Jesus tinha, e ele delegou esse tipo de coisa para nós. Ele delegou autoridade, mas tem uma coisa que Jesus não delegou e nós nunca paramos para pensar: Jesus não delegou amor. Ele pediu: ame. Ele dá a autoridade,
ele delega a autoridade, mas não tem como delegar amor. Então, quando nós perguntamos e quando nós observamos o que Deus estava fazendo naquele tempo através de Jesus Cristo, é porque naquele momento o amor de Deus estava materializado na pessoa do Filho. Então, por amor, a cura se manifestava, o amor de Deus se manifestava. Talvez isso responda para a gente, porque muitas vezes nós achamos que nós não estamos conseguindo fazer muitas coisas por causa de fé, e realmente a fé, ela é uma barreira. Mas quando eu leio esse texto, eu percebo que Deus sempre disse que a fé dos homens era muito pequena. E os seus discípulos disseram, então aumenta-nos a fé. E Jesus disse, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda. E depois ele explica que o grão de mostarda é muito pequenininho, mas se torna uma árvore muito grande. Ou seja, a fé pode ser pequena, mas ela vai se tornar algo grande. O que pode fazer essa fé ficar grande um dia? A vida de amor em Cristo faz com que essa pequena semente de fé seja regada e cresça. Amor é a base para todas as coisas em Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. O amor é a base de todas as coisas. Então, quando eu associo esses dois textos, eu vejo que o amor cobre multidão de pecados, e que Jesus, antes de curar, primeiramente ele perdoa os pecados dos paralíticos. Então, Jesus tem poder para perdoar e para curar por amor. E delegou a nós autoridade para curar, mas não delegou, não transmitiu, não deu na mesma dimensão amor. Você vai ter que construir uma vida de amor. Como, pastor? Amando. É por isso que a lei, os mandamentos, ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Esse é o primeiro mandamento. E quando chega isso até Jesus, e Jesus fala sobre os mandamentos, ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus coloca agora uma ordem, que amar é uma ordem. E eu vou trazer hoje algo que Deus falou comigo aqui, que para mim, meu Deus do céu, eu fiquei maravilhado com isso. Um dia meu filho, o Filipinho, ele pregou sobre compaixão. E eu hoje conversei com ele e falei, filho, o que você ministrou sobre compaixão, para que eu me lembre bem? E ele falou, então Deus vai acrescentar algo nessa noite. Curar e perdoar se unem agora em um único ato de amor. E esse ato de amor é dado o nome de compaixão. O que é compaixão? É quando se une o ato de perdão e de amor. Compaixão. Jesus é Deus e é um com o Pai. Se Deus é amor, Jesus é amor. Mas Deus se revelava aos homens e os homens não conseguiram compreender a compaixão de Deus. Os homens não entendiam a compaixão de Deus. Eles pegavam a lei, interpretavam a lei, e há pessoas que ainda hoje leem o Velho Testamento, leem o Novo Testamento e dizem, me parece que é um Deus diferente. Me parece que o Deus do Velho Testamento é um Deus que não tem compaixão, e o Deus do Novo Testamento é um Deus que tem compaixão. Não é isso. É o mesmo Deus. Deus prepara toda a humanidade, precisa trabalhar no Velho Testamento em cima de um povo que não o conhece. E agora Deus se revela na plenitude dos tempos através do Filho. E o que o Filho traz? O Filho mostra quem o Pai é de verdade. Assistam a série The Chosen. Assistam. É gratuito. Assistam.
você vai entender muito bem o que eu estou falando. Mas a compaixão está sendo interpretada erroneamente. Queridos, toda manifestação de Deus, ela ocorre por amor e compaixão. E como nós estamos errados a respeito da compaixão. E eu quero dizer para você que todo o amor tem que passar também pelo crivo da compaixão. E a compaixão tem que passar pelo crivo do amor. Amor e compaixão andam juntos. E eu espero que vocês fiquem impactados, como eu fiquei, ao descobrir isso aqui, ao Deus falar comigo sobre isso. Queridos, o que nós conhecemos como compaixão hoje, tem muito a ver com caridade. A caridade que nós estamos falando é a caridade dos dias atuais. Sabe qual é essa caridade? Quando você descobre que tem alguém passando necessidade, passando fome, e você vai lá e compra uma cesta básica e entrega para aquela pessoa. Você é capaz de fazer isso, o espírita é capaz de fazer isso, o feiticeiro é capaz de fazer isso, e qualquer pessoa é capaz de fazer isso. Por quê? Eu vou traduzir essa palavra, essa caridade, essa compaixão que nós conhecemos, por uma palavra simples de tudo, que todo mundo já ouviu: dó. Dó. Dó é pena, dó é pesar, dó não é compaixão. Quando eu tenho dó de um cachorrinho na rua que passou e foi atropelado. Eu falo: oh, coitadinho, machucou a perna. Mas eu passo e vou embora para minha casa. Quando Jesus está falando do bom samaritano, ele diz que os religiosos passaram por aquele homem que estava ali, tiveram dó, mas o bom samaritano teve compaixão. Vai ficar claro para você agora. Eles tiveram dó, eles olharam: oh, coitadinho, e saiu. Mas o samaritano foi lá, pegou, carregou ele, colocou na cavalgadura, levou para a estalagem, deu dinheiro para cuidar de alguém que ele não conhecia. Ele fez caridade? Não, ele usou de compaixão. A dó, presta atenção, olha o que é isso. A dó me faz olhar, me faz sentir, mas eu sou capaz de seguir em frente. Então eu olho para uma pessoa que está enferma e eu tenho dó dela. Então eu olho para ela, eu sinto, mas eu continuo a minha vida do mesmo jeito depois que saí de lá. A compaixão não. A compaixão me faz interagir. A dó me faz olhar e julgar. E dependendo do juízo que eu tenho, eu sou capaz de abandonar e ir embora e tocar a minha vida como se nada tivesse acontecido. A dó me faz comprar uma cesta básica, levar para uma pessoa, que é uma coisa boa, pelo amor de Deus, não estou falando nada contra isso. Pegar uma cesta básica, levar para uma pessoa, e aí eu me sinto como se já estivesse tudo feito. Como se a vida dessa pessoa dependesse só do que ela teria para comer naquele momento. E depois eu vou embora para minha casa e não me lembro de orar por essa pessoa, não me lembro de ir na casa dela, não me lembro de falar de Jesus para ela. E se eu der uma cesta básica para alguém que está passando fome, mas não for capaz de falar de Jesus para ela, eu não sei o que é compaixão. Eu só tenho dó. Dó. Mas na compaixão, a palavra compaixão vem de compaixão. Simples. O que é compaixão? É ter, é estar com paixão. Então nós vamos ter que entender o que é paixão. É agir com o próximo, com a paixão que Deus tem por ele e por mim. Compaixão. Eu sou movido de compaixão
quando eu consigo olhar para uma pessoa, não julgá-la e sentir a paixão que Deus tem por ela e por mim. E qual é a diferença entre a paixão e o amor? O amor é calmo, tranquilo, mas ninguém tem amor à primeira vista. Isso é mentira. O que nós temos na primeira vista é paixão. Você olha para aquela pessoa, estou me referindo a quando você conheceu sua namorada, sua esposa, você olhou e você não sentiu uma coisa calma. Aquilo não era calmo. Quando eu conheci a diva, o que eu não tive foi calma. Aquilo não foi estável. Aquilo não foi algo tranquilo. Estava eu sentado na rua, e naquela época a gente, na rua não, você estava ali na rua, e as pessoas andavam, os homens andavam de um lado, as mulheres andavam de outro lado. E eu estava sentado, eu tinha 18 anos. Não minto, foi antes. Eu tinha 16 anos quando eu vi ela pela primeira vez. E de repente eu vejo ela passando, eu estava sentado numa moto de um amigo, não era na minha. E de repente ela vem, e quando ela passa perto de mim, se tem uma coisa que eu não senti foi tranquilidade. Eu não senti tranquilidade. Aquilo mexeu comigo, aquilo queimou o meu coração, aquilo fez com que a minha respiração ficasse mais ofegante. E quando ela passou perto de mim, eu olhei, eu disse, ela vai ser minha. E ela tinha 13 anos de idade. O amor é estável, mas a paixão faz loucuras. Deus nos amou, sim. E Jesus se apaixonou por nós. Cara, quando Deus falou isso para mim, que Deus nos amou, mas Jesus se apaixonou por nós, eu falei, o que é isso? Sim, Jesus se apaixonou por nós. Jesus ficou com paixão por nós. Deus que nos ama e que estava tratando a gente com toda calma, com toda tranquilidade, agora envia o seu filho. Por quê? Por paixão. Deus não somente nos amou, mas se apaixonou por nós. Deus se apaixonou por mim e por você, e fez Ele fazer uma loucura, porque a paixão faz a gente fazer loucura. E a Bíblia diz que é loucura o que Ele fez. Ele morreu por nós. É a soma de um amor com uma paixão. A paixão é fogo. A paixão é labareda de fogo. É um fogo que arde. Ah, queridos, há um fogo em Deus que arde e que se manifesta e que se junta com o seu amor, que é capaz de limpar os nossos pecados e nos perdoar e não nos julgar e dizer, estou aqui, você está caído, levanta e vamos de novo. Isaías capítulo 6, versículos 5 e 7, eu nunca tinha examinado esse texto sobre essa ótica de amor, mas é isso que ele está dizendo. Se o Espírito não nos revelar, nós vamos ler a palavra e vamos entendê-la como letra, mas na revelação do Espírito você vai conseguir entender a profundidade que Deus quer chegar. Então Isaías grita, ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei. Quem ele viu? Jesus. Ele viu Jesus, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo o quê? Uma brasa viva, que havia tirado do altar, da onde estava o Jesus.
Ele tirou uma brasa e tocou na minha boca e disse, tocou os seus lábios, por isso o seu pecado foi removido. Olha o que Jesus fez com aquele homem. Olha com a mesma coisa se repetindo. Jesus chega para aquele homem e diz o quê? Para aquele paralítico: os teus pecados estão removidos. É a mesma coisa. Jesus vai lá e agora toca. Há uma brasa que foi tocada naquele paralítico. Por isso a sua culpa foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Isaías tem o seu pecado perdoado igual aquele paralítico. Por quê? Porque algo que queima saía de Deus, saía do Filho de Deus, e tocou tanto naquele paralítico, como tocou em Isaías. É fogo, é fogo. Mas como que você vai entender isso? Apocalipse, capítulo 19, versículo 12 e 13. Apocalipse 19, versículo 12 e 13. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há uma coroa. É a mesma visão? É a mesma visão? E o seu nome, que só ele conhece e ninguém mais, está vestido com um manto de sangue. E o seu nome é Palavra de Deus, é Jesus. Jesus aparece aqui manifestando a plenitude de Deus. Agora ele tem um vestido manchado de sangue. Essa mancha de sangue é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tem algo dentro dos olhos do Filho. O que? Fogo. Fogo. Tem um texto em Cântico dos Cânticos que diz, eu não me lembro agora especificamente o capítulo e o versículo: o amor é como fogo. O amor é como fogo. O manto de sangue fala desse amor, e os olhos falam da paixão. Como separar amor da paixão? Separar amor da paixão é como você fazer um casamento do que o seu pai escolheu para você fazer. Pode dar certo pelo compromisso, mas tem que ter paixão. E Deus une os dois em si mesmo. Os fariseus gostavam de insinuar que tinham amor, porque davam grandes ofertas e faziam grandes caridades, tocando trombeta na hora que faziam. Jesus não olhou para nenhum deles, mas Jesus olha para a paixão de uma viúva, que tendo 2 moedinhas, vai até o gasofilácio e coloca. Quem muito ama, muito entrega. Quem pouco ama, pouco entrega. Jesus entendeu que aquela mulher tinha mais do que todos os outros. Os outros eram ricos e davam do que estava sobrando. Ela tinha fogo. Fogo. Então Jesus olha para todos os fariseus e chamam eles de hipócritas. Hipócritas. O que vocês têm é hipocrisia. Mateus capítulo 14, versículo 14. Quando Jesus, NVI, põe na NVI, Bruna, não tem? Então não sei se vai estar na mesma versão. Na minha diz assim: quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão. Está assim nessa versão? Oi? Íntima compaixão.
O que Jesus teve? Íntima compaixão deles e curou os seus doentes. Qual é a manifestação primeiro? Compaixão. Ter paixão de Deus. Deus envia seu Filho por amor à humanidade. E o Filho manifesta o amor do Pai com compaixão. Então Ele consegue curar os enfermos e libertar os cativos. Você já ouviu isso? A gente escuta isso em filmes. Olha que interessante. O cara ama uma mulher, mas ele decide deixá-la. Por quê? Porque ele diz que o importante é que ela seja feliz. Já viu isso em algum filme? Lembra disso? Ah, eu amo ela, mas eu vou deixá-la para que ela seja feliz. A paixão não é assim. A paixão, o cara diz: eu amo ela, e é comigo que ela vai ficar. É com ela que eu quero ficar. E ele não abre mão dela, porque ele é apaixonado. Por isso, Jesus não permitirá que você seja de mais ninguém. Essa é a dimensão da graça. Se na dimensão da lei você poderia escapar das mãos de Deus, na dimensão da graça Deus diz: eu não abro mão de você. Se você pensa que você vai ser feliz estando ao lado do diabo, eu não vou deixar, porque você é meu, eu te remi, você é meu. Eu sou apaixonado por você e eu não abro mão da sua vida. Então eu consigo entender o que Jesus fez com Maria Madalena. Havia 7 demônios em Maria Madalena. Assista The Chosen. Havia 7 demônios em Maria Madalena. Jesus ama aquela mulher com paixão. Então quando Jesus expulsa aqueles demônios é por paixão. Porque Jesus está dizendo: eu não vou deixar você ficar com 7 demônios, porque você é meu, você é minha, Maria Madalena. E o endemoniado de Gadara tem uma legião de demônios, e Jesus chega até ele e expulsa aqueles demônios, porque ele está dizendo: você é meu, e eu não vou deixar você ser de mais ninguém. E os demônios dizem: se ele não vai ser nosso, então dá os porcos para nós. Jesus diz: fica com os porcos, porque com ele não. E ele, quando está liberto, ele diz: Senhor, eu vou para onde o Senhor quiser, aonde o Senhor for eu quero te seguir. E disse: vai para a tua família, porque a tua família precisa de você. E digo: com grandes coisas o Senhor fez por você. O Salmo 103, versículo 13 e 14, na NVI, diz assim, vamos ver se está na mesma versão: como um pai tem compaixão de seus filhos. Vou segurar um pouquinho, não entrou ainda? Quando entrar dá um positivo para mim, eu vou meio rapidinho. Salmo 103, versículo 13. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados, e lembra-se que somos pó. Um pai tem compaixão pelos seus filhos. Quantas vezes eu quero orientar os meus filhos, e eles falam: pai, o senhor é muito chato. Eu sei, mas eu não quero que eles vivam algo errado, que eu sei que vai dar errado. Eu tenho medo que eles morram antes de mim. Então eu digo: pelo amor de Deus, faz isso.
Faz isso, faz isso. Por quê? Porque eu sou movido, eu tenho uma paixão que Deus colocou em mim pelos meus filhos. E Deus sabe do que eu sou. Deus sabe que eu sou carne, que eu sou feito de pó. Ele sabe disso. Quando Deus nos toma, Ele coloca essa brasa dentro de nós. E quando a paixão de Deus chega até nós, o juízo é tirado para fora. Porque não há juízo na paixão de Deus. Jesus nos amou de forma incondicional, sendo nós ainda pecadores, merecíamos o inferno, e Ele não jogou o juízo sobre nós, porque o amor está acima do juízo. Por paixão acaba-se o juízo. Maria Madalena foi envolvida com a paixão de Deus, que não a acusou, mas compreendeu a sua forma de viver. Compreendeu porque ela era prostituta. Deus sabia que ela era pó, sabia a razão dela ser prostituta, não a julgou, e resolveu dar uma nova chance para ela, porque não aceitou que 7 demônios destruíssem a sua vida. Quem não lhe dava chance alguma queria matá-la, e também tinha os mesmos pecados, não conhecia o que era compaixão. Eu creio, irmãos, que o que Deus espera de nós é mais do que uma luta contra o pecado. Deus quer que possamos compreender as pessoas e suas falhas, e amar essas pessoas do mesmo jeito que Deus as ama, e se apaixonou por elas, e se apaixonou por nós. Mais uma vez, assista The Chosen. Jesus pede água para uma mulher que estava no seu 6º relacionamento. Ela era mulher, ela era samaritana e ela era adúltera. E Jesus desviou o seu caminho para encontrar com essa mulher. Jesus não a julga e aplica sobre ela compaixão. Jesus disse: é dando que se recebe. Quem tem compaixão receberá compaixão. Quem perdoa será perdoado também. E quem dá receberá de volta, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Queridos, a palavra de Deus está acima dos princípios humanos. E eu acredito que se julgássemos menos as pessoas e tivéssemos mais compaixão, seríamos semelhantes ao Senhor que dizemos que seguimos. Julgar menos as pessoas, falar menos das pessoas, parar de olhar para os erros das pessoas e olhar com compaixão, sabendo que somos pó e semelhante a eles, e Deus olha para nós, e Jesus não abriu mão dela, e nós não podemos abrir mão também. Se alguém desejar ir para o inferno, vai para o inferno com as próprias pernas, não porque eu o mandarei para lá. Eu tenho que viver com a paixão que Deus vivia. Perdoar como Deus perdoava. Então, esse poder de Deus, na qual Ele perdoava pecados e por isso Ele era capaz de curar. Quantos de nós perdemos a capacidade de orar para as pessoas
porque não podemos perdoar o pai que nos fez mal, a mãe que nos fez mal, a Deus que tirou alguma coisa importante da gente, ou alguém importante da nossa vida. Não conseguimos perdoar aquele que nos faz mal no trabalho, não conseguimos perdoar o marido que nos traiu, ou a esposa que nos traiu, não conseguimos perdoar aqueles que tirou dinheiro da gente, aquele que roubou da gente. Então nós estamos ficando cada dia mais distantes de Deus. Por quê? Porque nós nos tornamos juízes. Essas pessoas que fizeram alguma coisa contra nós nos levantamos e somos juízes delas e as condenamos. Então o poder de Deus já não opera mais em nós, porque é dano que se recebe. Eu não posso ter aquilo que eu não dei, eu não posso colher aquilo que eu não semeei. Compaixão e juízo. Quem tem compaixão não julga. Precisamos ser aperfeiçoados em compaixão. Julgamos as pessoas porque elas fazem, julgamos porque elas não fazem. Porque temos o hábito de julgar. E a compaixão se afastou de nós. Eu esqueci de anotar o nome. Li hoje que um desses heróis da fé, eu vou me lembrar do nome, depois eu falo para vocês, viveu a vida inteira dele, com o melhor amigo dele sendo um homossexual. Eu não sabia disso, descobri hoje. Pena que me falhou a memória e eu não anotei o nome dele. E ele viveu com esse amigo homossexual durante toda a sua vida, trabalhando para que ele não caísse na homossexualidade. Lutou a vida inteira para que esse rapaz, que era homossexual, ficasse firme. Pagou o preço por isso. Não ligou para a sua reputação. E pregou a palavra de Deus, e quando pregava tinha unção. Porque praticava a compaixão. Nós não achamos que o pecado é algo bom e nem concordamos com a vida de pecado, mas nós não somos juízes de ninguém, nem de nós mesmos. Então temos que amar as pessoas.